vamos falar de magia. Magia aqui no verdadeiro sentido da tradição, né? Ou seja, tem milhões de anos. E a magia é a ciência dos antigos magos, como diz o mago Eliphas Levi. A magia, ela é esta ciência da natureza que penetra nos mistérios da natureza e que, ao penetrar nos mistérios da natureza mesma, ela revela suas leis, seu equilíbrio como grande lei da luz vital. Os magos receberam a revelação primitiva, diz Levi, e as iniciações mágicas espalhadas outrora por todo o mundo antigo é que mantinham o equilíbrio da vida aqui na Terra. O axioma máximo da magia, ele sentenciava que aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. E essa sentença da tábua de esmeralda, como diz Levi, forma a unidade do ser e a unidade das harmonias. A Terra, do mundo antigo, como diz Levi, ela formava um verdadeiro pentáculo dessa tradição viva e mágica da ciência dos magos. Ela tinha uma simbologia. Essa simbologia, matemática, assegurava o conhecimento supremo da luz divina na Terra. Os números, porque a ciência dos magos, nós vamos ver mais para frente, como ela está encerrada em números, elas simbolizam os invólucros invisíveis dos seres e que regulam neles mesmos não só a harmonia física e as leis vitais, espaciais, temporais, mas também as relações com Deus, com a unidade. E aí é que as próprias criaturas mesmas são números, enquanto manifestações do princípio uno. Assim é que se concebe a substância una, 3 vezes tripla, em modo de essência, mas ela é quádrupla, em modo de existência. Aí, isso leva a Levi a explicar isso de uma forma mais filosófica, que é o seguinte: as ideias, conforme Levi, produzem as formas deste mundo e, por sua vez, estas formas refletem e reproduzem as ideias. Aqui, Levi está se serve da filosofia de Platão, para explicar o mundo de baixo aqui, com o mundo do alto, que é aquilo que está embaixo como aquilo que está em cima. Como assim? É que as ideias, segundo Platão, o mundo em que nós vivemos, a realidade, o real, é uma cópia do mundo das ideias. O mundo das ideias é o mundo onde as almas vieram. Nós viemos do mundo das ideias. Viemos de um outro lugar, como diz Platão, muito longe. E viemos e descemos a este mundo. E lá, quando as almas estavam lá, as almas contemplaram a verdade. As almas sabiam o que era a verdade. E quando elas desceram a este mundo das sombras, como diz Platão,
as almas esqueceram a verdade e esqueceram aquilo que elas são. Então, o Levi vai dizer o seguinte: aqui, então, no mundo das formas, ou o princípio que determina a matéria, aquilo que é palpável, tangível, e que forma tudo que é imanente na experiência, é uma cópia das ideias que são as realidades últimas da unidade absoluta. Então, a beleza dos símbolos matemáticos que está em todo o mundo antigo, na forma dos grandes monumentos mágicos, como se vê nas pirâmides triangulares, né, e quadradas pela base, representa essa metafísica, né, baseada na ciência da natureza. E, por vezes, essa ciência da natureza, né, que os magos aprofundam, conhecimento da existência da vida e do ser, tinha por chave simbólica a forma desses grandes monumentos, como diz Levi. Assim, por exemplo, podemos ver por exemplo, as 7 portas misteriosas de Tebas, né? Mas também, como diz Levi, podemos ver isso, né, em Rhodes, onde se encontrava o pentáculo do Sol. Também lá em Éfeso estava o pentáculo da luz, era o templo de Diana. Lá dentro, no recinto, era circular. Sua elevação lá era quadrada, ao número 4 aí. Os muros da Babilônia e a fortaleza da grande rainha Semíramis formavam, como diz Levi, o pentáculo de Marte. E o templo de Salomão, este pentáculo universal e absoluto, como afirma Levi, né, formavam juntos aí a grandeza dessa representação das formas que os magos, né, se serviam toda essa simbologia, né, para acessar as verdades do alto. Então, a filosofia matemática simbólica da iniciação dos antigos pode ser resumida da seguinte forma, conforme Levi diz: 3 princípios absolutos formam um só, 4 formas elementares que fazem uma só, formando um todo único composto de ideia e forma. 3 princípios aí, como é que uma trindade forma um só? É que a trindade, esse mistério do universo, enfim, a trindade, ela é antiquíssima, perde-se nas noites dos tempos, é um mistério, mas a trindade, ela está presente, né, em todas as grandes religiões antigas e ainda hoje. Claro, sua representação nas iniciações e nos cultos religiosos perde-se na noite dos tempos. Deus, que é 3 vezes. Deus, ele é o cubo de suas leis, onde impera a Santíssima Trindade, que é Ele mesmo, de onde Ele se manifesta aos corações, depois, por 3 vezes 4, para fundar seu dogma universal eternamente, como diz Levi. E na Cabala, a mais nobre ciência e que foi traduzida, melhor dizendo, que foi trazida da Caldeia por Abraão, segundo Levi, essa filosofia simples como o alfabeto e profunda e infinita como a palavra, como define Eliphas Levi, é ela que transmite com profundidade essa interpretação metafísica e científica da criação. Assim,
mostra-nos a Cabala, todas as coisas provêm necessariamente do 3, que não passa de 1. Quer dizer, o 1 é o princípio atuador ou o sujeito da ação. Aí o 2, né, o 2 seria a ação desse sujeito, que é o seu verbo. E o verbo se fez carne, olha só. O 3 é o verbo dessa ação e seu efeito ou seu resultado. Olha só o desdobramento do 1 em 3, que volta a ser 1 para ter uma manifestação, isso é, para ter uma ação e o efeito de sua ação como resultado a manifestação. Bom, aí Eliphas Levi, ele fala muito do mito da esfinge, né? E suas formas, 4 formas, né, para designar os mistérios da criação, né, de toda a criação, do universo, né, e do ser. E a esfinge é ela que interroga os seres humanos sobre esses mistérios. Então, aí o Levi vai aprofundar filosoficamente essas questões do mistério da criação, da simbologia dos matemáticos, né, que receberam essa revelação daquilo que é a criação, daquilo que forma a unidade, os seres, né, para transmiti-la. E eles transmitem isso por toda essa simbologia encontrada em todo o mundo antigo e transmitida através de séculos e séculos e séculos. Bom, o Eliphas Levi diz que todo homem que pensa é um Édipo que tem que adivinhar o enigma da esfinge ao morrer. Olha só, como no mito de Édipo, o decifrador dos enigmas da vida, né, ele diz que temos também que decifrar os enigmas dos mistérios das nossas vidas. Pois, né, como ele mesmo diz, este mito retrata o homem colocado frente a frente com o seu destino, com a sua vida, cujo segredo deve ser decifrado sob pena de ele sucumbir a todas as vicissitudes da vida. E a resposta de Édipo à esfinge representa aí as 3 grandes perguntas feitas em todos os tempos pela humanidade. Ou seja, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Essa é as grandes perguntas que vão, como diz Levi, né, ela que vai tirar o homem, né, desse mundo das sombras, que diz Platão, né, desse mundo sombrio, né, para levar ao alto. Então, e o que são essas inscrições simbólicas nos grandes monumentos da antiguidade, como as pirâmides triangulares e quadradas pela base, o pentáculo da luz em Éfeso, o pentáculo do sol em Rhodes, o túmulo de Mausulo, o túmulo de Mausulo é o seguinte, ele forma um pentáculo, Levi sempre fala, que tinha uma forma circular e elevado ao quadrado, e tendo no centro do quadrado uma pirâmide. E sobre essa pirâmide estava um carro atrelado por 4 cavalos, né? E ele estava lá dispostos em cruz. E os muros da Babilônia também. A fortaleza da rainha Semíramis, o templo de Salomão, o bastão de Esculápio. O que forma isso?
O que é que forma também, diz Levi, pergunta Levi, os observatórios astronômicos do mundo antigo, como estava lá na Assíria, na Babilônia, em Nínive, Stonehenge, Newgrange, né? Esses observatórios astronômicos do mundo antigo, né? Era a esfera celeste, né? Como modelo aí de representação da circularidade, né? Da tridimensionalidade, da ciclicidade, e que formava aí um mapa e escada que os magos traçavam para galgarmos os degraus dos planos do universo. Toda essa simbologia de números, não esqueçamos aí que o livro da sabedoria, também lá no capítulo 11, versículo 20, diz que tudo ordenasse com número, peso e medida. Eliphas Levi gostava de falar dessa citação também, né, para falar toda essa simbologia matemática como a maneira dos magos pensar a criação e a beleza das formas, né, provindo no mundo das ideias. Então dizia Eliphas Levi, todo homem que pensa é um Édipo que tem que adivinhar o enigma da esfinge ou ser devorado por ela. Cada homem, né, que pensa busca respostas, procura na terra e nos céus respostas que nos revelem o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Essas perguntas da esfinge, como dizia Levi, se respondidas, daria ao homem o verdadeiro autoconhecimento da vida plena, né, e da liberdade plena. Mas, se este é o propósito de cada um de responder às perguntas da esfinge, como diz Levi, a imensa maioria não se interessa e não se preocupa com elas. Por quê? Porque vivem alienados, né? Vivendo uma vida no vazio, sem sentido, cheia de indecisões, de medo, de culpa, de incerteza, vivem numa monotonia, no tédio, né, e na inação. Na verdade, diz Levi, elas não querem fazer esforço. Elas não querem fazer esforço, né? E por isso, diz Levi, não se deixe cair na massa dos que nada são, porque eles não perguntam nunca por que vivem, nem o que são. Ora, viver uma vida sem busca, sem propósito, sem saber quem somos, sem saber do nosso destino, é ser devorado pela esfinge. E como mostra Eliphas Levi, né, a esfinge, o mito da esfinge, né, ele conta que na entrada da cidade, onde ela ficava na sua imponência, perguntando aos que passavam, decifra-me ou eu te devoro. Não havendo interesse, quer dizer, não havendo as pessoas não cuidando de si próprias, do seu destino, né, elas serão devoradas. Quantos não vivem uma vida sem sentido, perdidas, né, de si mesmas, que vivem afogadas no desespero e no vazio, que não têm domínio de si, nem daquilo que fazem, nem sabem o que fazem, né? Por que isso? É que ela não aprofundou o conhecimento de sua própria essência.
ainda não foi capaz de responder ao grande enigma "Conhece-te a ti mesmo", escrito lá no Templo de Delfos há mais de 2.600 anos. Esse enigma de quem somos nós, uma vez não revelado, ele encontra-se aí diretamente relacionado a toda a crise que as pessoas enfrentam. E elas, mais cedo ou mais tarde, elas vão sendo paulatinamente aniquiladas pela essa ignorância de não sabermos quem de fato somos. É aí que precisamos visitarmos o nosso templo de Delfos, olhando no espelho de nossa própria consciência, porque é lá que ele está. E é lá que ele faz as perguntas, é de lá que ele pergunta, e não havendo respostas, você acaba colocando outras no lugar, que é o escapismo, é a preguiça de buscar a resposta para aquilo que você é. Então nisso tudo é que Eliphas Levi, a partir toda essa simbologia desde o começo, desde os grandes monumentos mágicos aos grandes observatórios astronômicos, os homens em todos os tempos procuravam respostas para a vida, para aquilo que eles são, de onde veio e para onde vão. Os grandes monumentos mágicos de que tanto fala Levi, encerrado em toda essa simbologia, mostravam e ensinavam do verdadeiro sentido que os homens deveriam procurar, que era saber quem eles são, saber do que se trata a criação, como foi criadas todas as coisas. E os homens, deste macrocosmo, formando esse microcosmo. E aí os homens precisavam aí acessar essas grandes verdades que estão em si mesmas. Mas como o homem desceu do mundo das ideias, como cita muito Levi, como ele saiu do mundo da verdade, da luz, e desceu ao mundo das sombras, ele esqueceu. E no esquecimento, como diz um filósofo alemão, o homem esqueceu-se que esqueceu. E no esquecimento o homem não encontra nada, a não ser o tédio, a desolação e o medo. Por quê? Porque ele não sabe mais quem ele é. Ele não sabe mais de onde ele veio. Ele não sabe para onde ele vai. Daí que o sofrimento na Terra se torna assustador. É o que nós podemos ver. Mas isso tudo, como diz Levi, ele vai falar isso depois, isso tudo é fruto da ignorância do homem que não procura saber da verdade. Porque um dia o homem conheceu, contemplou e viveu na verdade. Mas quando o homem desceu para o mundo das sombras, o mundo aqui na matéria, ele esqueceu de tudo. E agora ele tem que lembrar quem ele é. Ele tem que lembrar de onde ele veio. Ele tem que lembrar para onde ele vai. Não há como ele sair disso. Não há subterfúgio que possa aliviar nada na sua vida e nem das vicissitudes que ele vai enfrentar aqui na Terra, se ele não procurar saber, se cada um não procurar saber o seu destino, quem ele é. Ora, a tradição dos magos, diz Levi, toda a tradição mágica representava, a alta tradição mágica representavam, primeiro, que os magos conheciam
as forças da natureza. Eles conheciam a natureza com suas leis, e essas leis representavam aquilo que está embaixo, mas representavam aquilo que está em cima, e formavam uma unidade. E essa unidade, eles tomavam parte nelas. Aí, esse saber, da qual era revelado aos magos, né, pode ser revelado a todos nós. Engraçado que no Concílio Vaticano I chama a atenção para isso. Diz que existe uma revelação natural e que Deus se revela através do mundo. Deus se revela através da consciência do ser humano. E Deus, portanto, se comunica com o ser humano, porque essa verdade já está na alma do homem. Agora aqui, os magos tratava de toda essa simbologia e esse conhecimento dos magos, fazer com que a humanidade, esquecida que estava do mundo de onde elas são, do divino, em que elas pudessem aprender o caminho de volta para a luz. E isso era transmitido, ensinado nos grandes templos, né? Mas isso era ensinado em outros, nas florestas também, com uma tradição dos celtas, mais precisamente aí dos druidas. Nós vamos falar disso depois. Em todos os lugares, diz Levi, mas em todos os lugares da terra, a terra formava um verdadeiro pentáculo, porque naqueles tempos antigos os homens estavam mais próximos da verdade e que, com o tempo, eles foram esquecendo-se dela. E no esquecimento disso, não poderia ocorrer senão o pior dos mundos possíveis, para usar uma frase de um grande místico, né, filósofo místico alemão. Então estamos hoje no pior dos mundos por conta da ignorância dos homens daquilo que eles são e que não faz esforço para procurar saber quem eles são, de onde eles vêm, de onde ele vem ou para onde vai. E isso só aumenta mais o sofrimento. E como diz uma grande sacerdotisa do século XIX, né, que conhecia a tradição dos magos, e ela, como sacerdotisa, né, dizia que a arte da magia divina está na faculdade de perceber a essência das coisas na luz da natureza e usar os poderes da alma para produzir coisas materiais procedentes do universo invisível. O espírito da natureza é uma unidade que cria e forma tudo e que, atuando por meio do homem, pode produzir coisas maravilhosas. Então que o homem se volte para essa grande magia, da qual formam todas as coisas, do alto e de baixo. Porque, como está escrito no axioma máximo da magia, como diz Levi, aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Não existe duas coisas, existe uma coisa só. Essa matematicidade, essa divisão e essa multiplicidade, ela engana o incauto, né, porque ele vê somente as coisas, né, desvinculadas da sua unidade. Mas as coisas são uma só. Então, como diz o Levi, o saber de Édipo
é o saber iniciático. O iniciado triunfa pelo que sabe e não pelo que pode. Saber aqui em magia é poder. Saber, né, é esta ciência dos antigos magos e que, como diz a grande sacerdotisa que é citada aqui, né, esta é a magia divina, né, que faz conhecer-se a si mesma, saber o destino do homem, de onde ele veio, para onde ele vai, e conhecer a própria natureza, né, e do poder da natureza que está nele e a verdade que ele sabe agora, né, através disso tudo, produzir coisas maravilhosas para si e para o próximo. Porque a lei maior do universo é a lei do amor. Essa é a grande magia do universo.